Hoje ele seria... Muito bem, não vamos entregar o jogo antes da hora, né, Cristiano? Nós estamos ao vivo com você no Ponto a Ponto na noite dessa segunda-feira e teremos talvez algumas revelações ao longo do programa. Não teremos nenhuma revelação. Você fica esperando depois do carnaval, que é quando tudo começa no Brasil. Tem alguém esperando o nenê? Fazer revelação. Segunda-feira, 7 de fevereiro, é um prazer estar novamente na sua companhia com a bancada de maior qualificação da televisão na nossa região. Hoje o Ponto a Ponto recebe Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela UPF, em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária e advogada residente na cidade de Nova Bassano. Cristiano Valduga da UPAI, empresário, bacharel em Ciências Econômicas pela UX, pós-graduado com MBA em Negócios pela Universidade do Norte do Paraná, eleito vereador por Veranópolis, tendo presidido o Poder Legislativo Municipal e também já assumido a Prefeitura da Terra da Longevidade, eleito vice-prefeito em 2001 a 2004, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico em 2017 a 2020, vereador e presidente da Casa Legislativa. Gustavo Prates, advogado, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da OAB de Nova Prata entre os anos de 2013 e 2015. Isabel Minosso Balzan, professora de língua portuguesa e literatura, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em gestão ambiental e desenvolvimento urbano e atualmente aposentada. Muito bem, essa é a nossa bancada nessa segunda-feira, após um intervalo de uma semana, e a gente está reunido novamente, porque a segunda-feira à noite é para trazer discussão, é para trazer assunto e é para trazer aqueles fatos que precisam uma opinião um pouco mais rebuscada. E no Ponto a Ponto a gente tem exatamente essa missão. E para começar o nosso tema da noite, vamos falar sobre uma situação que vai mexer e alterar com a vida de todo mundo e já está o fazendo. Apesar dos fortes calorões terem cessado nas últimas semanas, a estiagem, que foi uma das mais fortes que nós tivemos nos últimos anos, vai trazendo consequências e impactos. O fato que foi separado é que na última semana a Secretaria Nacional de Proteção publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria 252, reconhecendo a situação de emergência devido à estiagem em vários municípios do Rio Grande do Sul, no caso em tela aí Protásio Alves, com os prejuízos que chegam a 17 milhões de reais na produção. A Defesa Civil do Estado homologou a situação de emergência e outros municípios também seguiram a mesma situação. Protásio é para a gente dar o exemplo para você do que está acontecendo. Agora a pergunta que fica, nós temos diversos decretos de situação de emergência homologados e reconhecidos, mas o que de fato isso causa de impacto no nosso dia a dia? Como é que a gente pode mensurar o comportamento da produção, dos preços, da demanda, da oferta de produtos e o que a gente tem que esperar nesse primeiro semestre do ano que vai começar? Já começou, mas no Brasil a gente fala, depois do carnaval as coisas tomam um pé. E como é que a gente vai lidar com essa situação, principalmente nos municípios da nossa região? Na opinião da bancada, quais serão os principais impactos e a abertura dos trabalhos? Doutor Gustavo Prates, muito boa noite. Boa noite, a nosso apresentador, Tiago, bem-vindo de volta, né? Muito obrigado. Depois de uma semana de folga, né? Naquelas, home Sim. office, como se diz na modernidade. Exato. Tem que pegar a oficial, tem que pegar o Micron, acho que se tiver mais uma variante eu pego ela Parece também. que tem uma nova agora em Santa Catarina, já detectaram mais uma, uma variante da Omicron já. Eu vou me preparar, daqui a pouco eu pego mais uma semana aí. É isso aí. Então, meu boa noite, então, ao vereador, presidente do Legislativo de Veranópolis, Cristiano Valduga da UPAI, ou doutora Karina, e a professora Isabel, e a todos os ouvintes e assistentes, da Conecta Mais. Então, eu acho que devemos já estar na 7ª ou 8ª praga, se for comparar com o Egito Antigo, E agora
tivemos um período bastante difícil em função da pandemia, onde chegou a se decretar estado de calamidade pública em nível nacional, isso ainda em 2020. E agora, em função da seca, então se decretou um estado de emergência, uma situação de emergência em Protásio Alves e certamente outros municípios da região, né? Até para obter o reconhecimento da emergência é melhor que vários municípios o façam, né? O fato é notório, né? Então, uma seca bastante extensa, né? Agravada pelos calores incomuns, né? Onde beiramos a 40 graus. E, infelizmente, então, isso provoca reflexos instantâneos, né? Principalmente para quem vive do setor primário, né? E na nossa região é uma grande quantidade, né, de famílias, de agricultores e produtores de, de aves e de suínos e de gado também. Então, a situação de emergência, ela se difere um pouco da calamidade pública em razão da extensão dos danos, né? Na situação de emergência, os danos são mais facilmente superáveis. E ao passo que na calamidade pública chega a haver, às vezes, uma destruição, né, de estruturas físicas, que graças a Deus não aconteceu, embora tenhamos tido até um incêndio ali no interior de Protásio Alves, acho que foram 70 hectares, né? Tivemos em Protásio Alves, tivemos incêndio em Cotiporã. Isso, na Serra das Antas teve um... Tem Tem um matagal lá, infelizmente, que se perdeu, né? Mas, reflexos, né? Acho que a primeira coisa que uma situação de emergência permite é um aporte de recursos, né? Inclusive da União Federal, e também facilita, né? Um pouco flexibiliza a lei das licitações, né? Que permite aquisição, contratação de serviços, né? Em caráter emergencial. E eu espero que isso tudo, essas ações de mitigação dessa situação de emergência permitam a normalidade, né, da vida econômica, que a gente depende muito, né, do setor agropecuarista, né, para a nossa própria economia aqui na cidade. Bom, em primeiro lugar que a comida vem de lá. Então, numa situação de perdas de safras, o preço de tudo vai aumentar. Então, esse é o reflexo negativo que teremos mais imediato, né? E, enfim, o agricultor, claro que muitos têm Proagro, outras formas de securitização, mas isso cobre principalmente o que eles investiram, né, na agricultura, né, ou na pecuária, com os insumos, com aquisição de sementes e tudo mais. Mas aquela margem de lucro que eles poderiam auferir, né, ao final da safra, infelizmente não vão ver. E até eu vi hoje não sei, acho que foi num site aí de notícias, né, um agricultor falando, olha, a gente quando consegue tirar 10 sacas por hectare estaria ótimo, né, nessa situação. Mas não estamos conseguindo nem produzir 5. Mas foi num município aí mais para o interior, né, mais para o leste. Então, agora esperamos, né, então que essa ajuda que venha, né, do governo federal possa então manter, né, os nossos agricultores, né, nas suas atividades e uma normalidade, né, na vida econômica do nosso município, né, principalmente Nova Prata, né, que é o nosso caso mais presente. Das informações que chegam agora aqui pela live do YouTube do nosso colega Darli Golembieski, que diz que os prejuízos, por exemplo, em André da Rocha também superam as cifras. Esse que é um município inteiramente agrícola e que passa também por essa situação. Cristiano Valduga da UPAI, da Terra da Longevidade, o que tu nos fala sobre essa situação? Porque Veranópolis também tem boa parte da sua produção galgada no setor primário. Primeiramente, boa noite, Thiago, boa noite a todos vocês. Falar para o Gustavo que eu fui presidente do Legislativo ano passado. Esse ano é a Mara Gusso, tua amiga, a presidente do Legislativo, ela que comanda os vereadores de Veranópolis. Dizer para vocês que em Veranópolis nós tínhamos homologado o decreto em 25 de janeiro, o decreto 215, foi anterior ao de Protásio Alves. É bom relatar que existe todo um processo que os municípios devem caminhar em conjunto com a Defesa Civil, que é um bombeiro que trabalha em Caxias do Sul, dentro da corporação, e ele faz toda a nossa região. Tenente Coronel Sandro, que ele passa e visita todos os municípios para fazer os levantamentos. A partir daí o município, com os seus conselhos de agricultura, Emater, sindicato,
fazem o levantamento de perdas, lançam no sistema, e o primeiro passo é a homologação pelo Estado. Em segundo vem o governo federal. Sem a homologação do governo federal, o nosso agricultor não consegue pleitear alguns benefícios que vai ter. Hoje, no Estado, existe o programa Avançar na Agricultura, que são microaçudes, cisternas e etc. e tal, que os municípios que têm homologado o decreto têm a preferência para fazer. Já aconteceu, mas tem a preferência. E no programa Troca-Troca, que é milho e sorgo, que geralmente o governo do estado subsidia 28% do valor, nós em Veranópolis temos em torno de 450, 500 sacas de milho nesse programa. O município que tem a homologação, o estado vai bancar 100%. Então o agricultor já tem uma pequena amenizada. Em termos de governo federal, ainda não foi direcionado ao pequeno agricultor. Mas serve para a FETAG, que é o órgão representativo, fazer as suas discussões internas e apresentar a entidade maior, que é o governo federal. O maior problema hoje que nós sentimos na nossa região realmente é o leite, perda considerável na produção do leite. Tivemos um acréscimo muito importante a semana passada, retrasada, com os temporais e a falta de energia, que também os produtores tiveram que botar, além de todo o prejuízo, colocar esse leite fora. Nós temos problemas com a soja, que um custo por hectare de 15 a 20 hectares, 15 a 20 sacas, que os agricultores não estão conseguindo colher 10 sacas. Então isso dá uma projeção de problema que nós vamos ter, com a balança comercial também, porque isso tudo vai ser direcionado. O milho para silagem, o milho para moer, uma queda de produção enorme, muito grande. Mas, e está caindo de maduro, Tiago, e esse é o ponto fundamental. Esse alerta de seca, ele já está acontecendo há 4, 5, 6 anos. E tu vê que os nossos governantes, eu falo em termos nacional, em termos de Estado, não tomaram medidas concretas. E nós conversávamos em Veranópolis, semana passada com o prefeito, esse momento é esse, nós temos que agora ir para o interior e não mostrar solidariedade. Dar alguns caminhos, porque onde você tiver um telhado, você faz uma cisterna. A cisterna, ao menos, vai te manter aos arredores da tua casa, não para grandes produções. Não vamos falar de soja, plantação de milho, mas ela vai te dar uma sustentabilidade na tua propriedade, na tua redondeza. É uma garantia a mais. Nós temos que aproveitar os períodos de chuva, que aqui para nós começa maio, junho, julho, agosto e um pouco de setembro, e guardar essa água. Que a previsão que tem agora também que fevereiro chova menos do que estimado. Março na mesma proporção. Nós não vamos solucionar o problema com o tempo. Nós não temos essa condição e esse poder. Nós temos que tomar atitudes conscientes. E uma das grandes vantagens também na homologação do decreto é que a burocracia dá uma aliviada, como tu falaste. E nessa questão de burocracia, porque hoje tu sabe que existe cercamento de fontes que a 30 metros tu não pode mexer. Existe a lei das águas que está sendo trabalhada no Congresso Nacional, que vai ser um impedimento também. O leito do rio tem que ter um recuo. Despertou na nossa região, e nós temos uma grande sorte que agora a Nova Prata pega a água do Rio da Prata, que pegava do Rio Retiro, e que era um grande complicador para Veranópolis e Vila Flores. Hoje nós temos um sustento melhor na nossa barragem, porque Nova Prata direcionou para o Rio da Prata. Mas despertou também a necessidade de as entidades caminharem no leito do rio e verem tudo que está acontecendo que antes não se dava bola. Tem muita retirada de água ilegal do rio. E isso no consumidor final, na base, onde pode dar o grande problema, não era chamar a atenção. Então serviu para despertar algumas situações que no nosso ponto de vista são importantes e devem ser, a partir desse momento, colocadas em pauta constantemente, a nível regional e a nível do Rio Grande do Sul, que nós temos que pensar na nossa aldeia. Mas consequências gravíssimas vêm pela frente e nós ainda não terminamos esse período de seca. Nós temos que ter consciência que ainda é grave. Não tivemos, aqui eu não sei Nova Prata, Veranópolis não tivemos corte de abastecimento, mas foi no limite. Nós temos 28 comunidades do interior, quase todas abastecidas com poços artesianos, mas tem aquelas 3 ou 4 comunidades que não têm poço artesiano. E a fonte secou.
e a fonte secou. Então precisa uma atuação mais forte. E nesse momento, para essas pequenas propriedades, onde você tiver um telhado, tenha consciência, a Emater faz todo o projeto gratuito. Os municípios têm que fazer um projeto de incentivo e coletar água no período de chuva, para te manter os arredores da tua propriedade. Muito bem, professora Isabel Balzan, como é que acha que vai ter esses reflexos? Não é a primeira seca que a gente está passando, mas os antigos também passavam por essa situação e agora a gente está frente a isso. Acho que lá no mercado essa conta vai pesar? Eu já senti hoje. Olha, vou colocar boa noite para todos, tá? Um prazer estar aqui novamente. E enquanto eles falavam, né, uma aula até porque nós não lidamos com isso, então a gente sempre acaba aprendendo. Mas eu vou falar da prática mesmo. Por 2 vezes eu fui ao supermercado buscar alface e não achei. Essa semana, gente. Então, assim, fui buscar rabanete e não achei. E perguntei para o moço que estava arrumando, disse, mas gente, o que é isso? É alface? É, todo mundo faz. Não tem, professora. Só tem a hidropônica, aquela, sabe? Sim. Eu prefiro a da terra, eu gosto mais, mas assim, não tinha, tudo vazio. Acredito. E o pior, ela vai vir com um preço muito alto, né? Então, assim, quais são as consequências? Eu senti aqui na minha casa, entendeu? E isso coloca-se, né, em efeito dominó para o país todo. Então, as consequências a gente vai sentir daqui para frente. É assustador o que a gente vê. Eu tenho um amigo de Protásio que estava iniciando um parreiral, aqueles cobertinhos, né, caprichados. Gente, não tinha água. Aí ele contratava um carro-pipa para levar até lá de alguém que era vizinho que tinha. Aí o vizinho disse, não posso mais te dar, porque se eu te der, eu vou ficar sem. E aí o desespero da criatura, porque a uva precisava, né, amadurecer e não tinha água. Então, veja bem, coisas simples, mas coisas que se refletem no nosso micro-universo. Isso joga-se para o macro-universo e nós vamos sentir bem direitinho a situação. Milho para as galinhas, né? Milho para os aviários, milho para toda aquela, para a nossa polenta, né? Nós vamos comer sim, mas muito mais caro, com certeza. Até porque muita coisa vai vir importada, né? Para compensar, né? E aí vem no dólar. Mais caro ainda, né? O nosso consumo é muito grande. Então a gente sente que isso realmente, e eu desde sempre, porque meu pai trabalhava muito com agricultura, ele dizia que se a colônia vai mal, nós vamos mal. E é verídico, né? Cada dia a gente aprende mais com isso. Então a gente sabe que vai sentir. Saímos de Nova Prata, passamos por Veranópolis, vamos para Nova Bassano. Karina Anzolin Casagrande, boa noite. Boa noite aos colegas, boa noite a quem está nos ouvindo de casa. E eu acho que nada mais como trabalhar numa instituição bancária que lida com o agro, né? E também sou esposa de agricultor, então tenho várias... a experiência tá bem próxima, né? A gente é muito triste. É uma realidade, assim, muito triste. A gente ouve diariamente, né? Tá lidando, assim, a pilha de Proagros, ela tá, né, crescendo a cada dia. O meu irmão trabalha na Emater, lá da cidade, e ele diz que não consegue baixar o número de Proagros, né? Então, cada dia estão havendo mais acionamentos. Em contrapartida, a gente vai vendo que o valor do grão, ele está exorbitante, né? Então, mesmo com uma produtividade baixa, né, que muitos agricultores estão acionando o Proagro para poder fazer silagem para os animais, porque o nosso forte em Nova Bassano, e acredito que na região também, é o gado leiteiro, né? É o leite. Então, assim, muita gente acaba usando, né, a produção pro gado. Então, o que acontece? Eles estão cortando um material, né, cortando o milho com baixa qualidade, que vai refletir na produtividade. Então, vai ter uma produtividade menor no leite, que é da onde vai sair o lucro deles, o sustento. E, em contrapartida, o Proagro não vai ter cobertura porque
para muitos, né, eles não vão alcançar uma cobertura, porque uma lavoura de milho com uma produtividade de 35 sacas, ela vai se pagar. Vai pagar o custeio, porque o milho está quase R$100 ao saco, né? Então, de uma produtividade de 150 sacas, que é o normal, 35 sacas, se eu transformar em grãos, vai pagar o financiamento e a pessoa não vai receber o seguro, porém ela vai fazer uma silagem que ela é sem qualidade, e aí no leite vai refletir baixa produtividade e o preço do leite tá vergonhoso, né? Então, a gente vê assim, o agricultor, ele tá sofrendo a estiagem, e ele lá na frente ele vai sofrer os próprios reflexos da não produtividade, o preço. Então a soja volta em ração, né, para os animais. Então acaba voltando novamente esse prejuízo para o produtor, né? E isso, um dia um comerciante ele me disse, a gente teve alguns períodos de crise na cidade, assim, tanto com a metalúrgica e outros, né, ramos, e ele me disse que sempre o comércio sofre mais quando é uma seca, quando é um evento da agricultura, porque hoje em dia o agricultor não é mais como era uma vez, que não saía, que não comprava roupa, que não que a mulher fazia tudo em casa. Hoje em dia a gente vê que o pessoal está consumindo, não compra alimentos prontos, né? Movimenta o mercado, assim, o comércio em geral, né? Então, o comerciante na ocasião me disse que ele sempre sente mais quando tem um evento na agricultura. Então, isso vai circular e vai ir para o comércio e com relação aos produtos, enfim, que voltam para a lavoura, o agricultor vai sentir de novo, né? E a questão das cisternas e das águas, muito importante até para água para os animais, porque a gente ia ouvindo agricultores falando que estava faltando água para os animais, né? Então, ali é um ponto, assim, que desesperador, né? Porque enquanto é a planta, enfim, né? Mas tu perdeu os animais por falta de água e os nossos rios secaram. Na nossa região lá tem um rio que é considerável, assim, né? Que sempre corre, enfim, e secou, né? Então, acabavam muita gente tirando água dali para os animais também, né? Enfim. Então, são preocupações que devem ter porque isso, né, é cíclico, né? Vai voltar a acontecer. A gente sabe, já aconteceu no passado e vai voltar. Então, são ideias interessantes para que seja pensado alguma alternativa para amenizar, né, esses problemas. Resolver é complicado, né? Então, a gente teve um alto custo para produzir e agora a gente está tendo essa questão e também, né, dos altos preços. Então, não vai ser fácil o pessoal conseguir reverter. Fica um ponto de questionamento, pelo menos acompanhando. Eu me recordo de memória bem rasa. Em 2005 nós tivemos uma forte estiagem. Me recordo que as barragens, inclusive a barragem do Rio Retiro, secou por completamente. Foi uma grande seca, né, que traz essa situação. Nós temos agora uma passagem muito semelhante e isso já se repete. A estiagem já é um problema que vem há 2, 3 anos, como a gente havia falado anteriormente. O que me chama a atenção é que quando ocorre uma situação dessas, nós temos que correr para as amarras legais e os decretos e todas essas situações de emergência para liberar esses fundos monetários ou outras situações de compensação. Mas nós temos uma Secretaria de Irrigação no Rio Grande do Sul, ou tínhamos, não sei a quantas situações ela anda. Nós temos uma questão de abertura de poços que, quando se faz uma outorga, ou quando se concede uma licença, se faz uma notícia, se coloca uma publicação nas páginas do governo do estado, e nós não temos uma política pública voltada para a irrigação. Nós somos um estado de economia primária
que dependemos da agricultura e nós não temos uma política pública efetiva que vá trabalhar com tecnologia, ou seja, na captação de sistemas de irrigação. Nós temos outros lugares no mundo que têm situações muito mais áridas do que a do Rio Grande do Sul e que conseguem trabalhar e desenvolver irrigação. Porque, no fundo, a estiagem é uma situação, né? Falta de chuva, é falta de água. E aí a gente chega sempre na mesma situação do final do ano, né? Dezembro, janeiro. Esperando a seca. Esperando a seca chegar e coçando a cabeça, vendo o que vai acontecer. O caminhão-pipa, né? A cisterna que tu falaste, é uma ideia? Sim, é uma coisa que o agricultor pode colocar em prática. Mas como é que eu preservo a economia de um estado inteiro que depende da agricultura, sem ter uma política pública com tecnologia Correto. para irrigação? Acho que o ponto que fica é esse, eu resolvo a estiagem com o quê? Com tecnologia. Então eu tenho que buscar esses fundamentos para que nos deem aí um amparo, para não ficar um Deus dará, porque um dia esse agricultor vai cansar de acionar a sua pilha do Proagro. A gente ouve muitos também dizendo, eu não, ou também, né, eu disse agora foi esse momento, né, de a gente receber o cliente com essa demanda aí e acionando, né, o Proagro. Daqui a pouco vai ser a reclamação por ele não ter recebido, né, porque né, vai ter, Vai mas fazendo como efeito eu não dominó. recebi? Porque nessa conta, né, e assim, e tomara que tenham essas políticas de parcelamento e tudo. Mas hoje houve suspensão de todas as linhas de financiamento agrícola. Assim, deu medo, porque muitos desses agricultores iriam se amparar num custeio pecuário, por exemplo, né, que é uma opção para compra de alimento. Eu não sei qual é o intuito do governo, se talvez parar para dar uma analisada e fazer uns aportes e ver como é que... Mas assim, a gente ficou bem surpreso, porque isso nunca aconteceu. Terminar recurso assim, né? Nós estamos... Para investimento já tinha acabado um tempo antes, mas custeio, nós estamos sem recurso, né? Então, isso... Como a gente começa a pensar até onde o governo vai colocar a mão ali, né? Porque, claro, nós temos uma política agrária totalmente subsidiada. Se não for a mão forte do Estado fornecendo, né, seja o insumo, o financiamento ou outras situações para a agricultura se desenvolver, a gente já teria quebrado há muito tempo. Até porque foi dado essa escada há muito tempo. Sim. Aí tu imagina tirar a escada agora, né? Sim, no pior momento Nesse que a gente tá momento, passando. né? Então, são preocupações, são fatos que preocupam bastante, né? Muito bem, o ponto a ponto é exatamente para a gente pontuar essas situações que são incômodas da nossa sociedade. Uma outra situação que surge na semana passada, indo para o nosso segundo fato nesse bloco, diz respeito a também uma matriz econômica importante, que é a indústria, o comércio, os serviços, enfim, né? Nós temos aí, na semana passada, lançado o programa Juro Zero Rio Grande do Sul, que é voltado aos microempreendedores individuais, às micro e às pequenas empresas. É um aporte do Estado do Rio Grande do Sul de até 100 milhões de reais para pagar juros de operações junto a bancos e cooperativas. Foi lançado aí pelo Palácio Piratini na semana passada, em uma leva de diversos programas. Aliás, o Palácio Piratini está uma onda de lançamentos. Nós temos os mais diversos nomes. Tem o Pavimenta, tem o programa de microcrédito, tem, enfim. Por isso que eu acho que eleição deveria ter todo ano, né? Porque, pelo menos do ponto de vista de dar Milagre notícia, da multiplicação. a gente tem aí diversas situações acontecendo. Se todos esses asfaltos que foram prometidos saírem do papel até o final do ano, o Estado com certeza... Daqui a um ano nós estaremos numa situação bem melhor. Mas o Juro Zero, que é a nossa pauta, foi lançada na semana passada. A pergunta que fica entre o anúncio do programa e a realidade, ou seja, esse dinheiro chegar na ponta, chegar no empresário, no microempreendedor individual, no empresário de pequeno porte. A bancada acredita que nós tenhamos a capacidade de dar esse passo, ou esse programa é mais um dos bonitos anúncios que a gente vem presenciando nos últimos meses? Cristiano Valduga Dalpai. Interessante. Mas o Juro Zero
O governo do estado está disponibilizando 100 milhões de reais para bancar o juro. Bancar o juro. Ele envolveu o Badesul e o BRDE. Badesul faz a solicitação via site e o BRDE via cooperativas, que são as cooperativas que trabalham na nossa região. São 3 linhas, que é o MEI, o microempreendedor e a empresa de pequeno porte. Valores de 10, 30 e 100 mil reais, com 3 meses de carência. Primeiro 12 meses para pagar e os outros 33 meses para pagar. O MEI, no meu ponto de vista, a crise que nós vivemos, que foi gerada pela pandemia, ela fez ou forçou a criação de vários MEIs. Porque o MEI, qualquer pessoa abre o seu CNPJ. Esses 3 grupos, eles não são responsáveis por grande retorno de ICMS ao nosso estado. Mas eles são responsáveis pelos empregos. Então esse projeto ele visa o desenvolvimento econômico, a manutenção do emprego e a retomada da renda. A retomada da renda direcionada ao MEI, embora seja 10 mil reais. Uma empresa pequena, que tenha o seu carrinho, que tenha o seu porão de casa, precisa fazer esse investimento, vai ter os seus 10 mil reais, vai pagar 10 mil reais em 12 meses e o Estado vai fazer a compensação junto ao Badesul, junto ao BRDE. O que me deixa bastante assustado, e aí vem a tua pergunta, é da onde vem esse recurso, porque o leque foi aberto em todos os setores da nossa economia. O setor primário, a indústria, o comércio, a indústria se manteve dentro do nosso Estado. E nós temos a dificuldade do setor primário, que nós debatemos no bloco anterior. E tu analisas o orçamento do Estado como o teu orçamento particular, que é bom ter esse exemplo. Você ganha 5 mil reais por mês, você tem um comprometimento de 4 mil, sobra 1.000 para investimento. A família normal. Você ganha 5 mil reais por mês, você tem 10 de gasto, você tem uma dívida de 5, o Estado. E nós estamos, nesse momento, repassando essa informação e as pessoas estão atentas. Porque o governo do Estado estima fazer 23 mil negócios com o juro zero. O meu receio é que vai parar de vir recursos do governo federal, porque também tem as suas negociações e os seus incentivos. Da onde vai sair tanto recurso dentro do Estado? Foi o milagre da multiplicação. Embora eu tenha que dar um voto de confiança e acreditar que realmente existem as boas intenções que as coisas vão acontecer. Mas eu tenho um pouco de receio. Tomara que eu esteja equivocado. Mas, e sempre tem um mas, a situação não é fácil. Não está fácil e não vai ser fácil. Lembre-se sempre, no pedido do empréstimo, embora seja uma solução imediata, você vai ter que pagar. Se a situação está complicada hoje, ela vai estar complicada daqui a uns dias também. Nós não vamos chegar assim, março vai estar tudo maravilhoso. Ou depois do carnaval, vamos retomar a economia. Não existe nenhuma garantia em relação a isso. Então que as pessoas tenham, e vai ter também, tem um detalhe muito importante nesse juro zero, que é uma assessoria do Sebrae para as empresas que vão captar esse recurso. E isso eu acho que foi um ponto fundamental e importante, porque ela vai falar exatamente isso que eu falei. Se tu pegou 10 mil reais para investir no teu negócio, invista no teu negócio e não desvia a finalidade. Sim. Pelo amor de Deus. E que os bancos e que as cooperativas tenham esse controle. Maior medo. De onde vem o recurso? Para o governo anunciar, ele tem que ter. E o segundo, que a finalidade seja cumprida para realmente atingir o objetivo da retomada da economia, da manutenção dos empregos. E que sejam mais criados MEIs, que é a solução do momento. O MEI é a solução do momento. Karina Anzolin, Casagrande, já que no dia a dia tu presencia muitos contratos de financiamento, como é que enxerga essa alternativa a lá gauchismo para fornecer juros zero? O que o Cristiano falou é perfeito, né? A finalidade, né, que é uma coisa que a gente vê também em contrapartida também na agricultura, né? Que muitas vezes aquele recurso ele é desviado, né? Então, assim,
ele se transforma numa caminhonete, num carro, né? E então acaba sendo mais difícil de tu repor. Tem gente que pega dinheiro pra safra e compra caminhonete? Não sei. As lendas do passado. Nós não conhecemos nenhum caso. Não conheço, não conheço Antigas casos. lendas diziam que acontecia. Diziam que às vezes acontecia, juro, 3% ao ano e, né? Mas assim, tudo bem, de qualquer jeito, de algum lugar ele vai ter que tirar o Vai ter dinheiro que para ser pago. fazer a safra, né? Só que aí fica pesado, né? Acaba sendo uma sensação de dinheiro fácil, né? E eu acho que no Brasil, com outros programas que tiveram, por exemplo, o Banco do Brasil também já participou, por exemplo, do MPO, que era um crédito para o pequeno empreendedor e tal, e a gente via que a coisa era assim para números, né? Era muito... existia uma cobrança, porque isso vai aparecer em algum lugar, né? Então, nesse caso também... estatística. Ai, foram tantos contratos feitos, o governo... E muito pouco se tem em mãos, porque no banco, o banco não tem como fazer o contrato, pegar toda a documentação, fazer essa fiscalização de... É uma coisa que foge, não, acaba... E não se tem um trabalho. O que é interessante nesse projeto é que está tendo essa intenção de ter esse acompanhamento do Sebrae, né, para fazer. Eu acho que isso é fundamental, porque, de qualquer forma, o microempreendedor que pegar 10 mil e tiver que devolver isso em 12 meses, não vai ser tão suave, né, porque é uma parcela considerável, né, que tu tem que saber que tu vai ter que repor. É o juro que tu não vai pagar, né? Mas não é o capital. Então, tu tem que ter essa conscientização, né? E eu acho que muito passa no Brasil, em todas as áreas, de dinheiro que vem do governo, conscientização, formação. Falta muito isso em tudo, em todas as áreas. Por exemplo, voltando na propriedade, né? O agricultor precisa saber que a propriedade dele é uma empresa. O MEI, seja ele o que ele for, ele precisa saber que ele tem ele pessoa física e ele pessoa jurídica, que não é a mesma coisa, né? E a gente vê que empresários de grandes empresas misturando cartão, pagando cartão. Então, acaba acaba dificultando a administração, até para te saber, né? Se o teu negócio está dando lucro, né? E aí, quando vem um negócio desse do governo, é um prato cheio, né? Para as pessoas acabarem se endividando, às vezes, sem ter a condição depois de honrar, né? Mas vamos ficar na torcida de que, de fato, seja um incentivador, né, um fomentador de negócio, né? Para que as pessoas usem com essa... E que venham também outras regras, que eu não sei quais serão as regras para ser liberado esses valores, né, que possam auxiliar as pessoas e não prejudicá-las, né, mais, porque eu acho que às vezes precisam um controle, uma coisinha assim, para que a pessoa pense um pouco, às vezes, antes de acabar pegando um recurso e depois não conseguindo honrar, né, e ao invés de beneficiar, prejudica. Professor Isabel, acredita que esse recurso chega lá no MEI, chega no microempresário? Vamos conseguir fazer isso, que até isso seja injetado no mercado? Pelas colocações feitas e pela experiência que a gente tem, né? Quanta coisa que a gente teria se fosse cumprido tudo aquilo que foi dito em N tempos, né? Não é só de hoje. Então, eu torço também para que aconteça realmente, para que realmente esses pequenos empresários possam se movimentar. Mas é preocupante, porque um Estado que nunca tinha dinheiro para nada, e aqui é para problematizar mesmo a questão, sabe, gente? Não tinha dinheiro para coisa nenhuma. Nesse último ano, tá bombando. Esse é um ponto, porque assim, eu trabalho com notícias todos os dias, e a gente reporta fatos todos os dias. Sim. E quando eu e Beto Guidini começamos a nossa intifada jornalística lá em 2020... O Estado tinha a folha de pagamento atrasado. E a gente... Parcelamento. E a gente lendo o fato, e você conhece o professor, você conhece o policial, todo mundo está recebendo, tem que fazer crédito no Banrisul para quitar o teu imposto, o teu IPVA, e todas essas situações.
E aí agora, empréstimo para pagar o nosso 13º. e Então, nos assim, últimos 90 dias É. eu não dou conta de receber tanto e-mail com tanto lançamento de programa com dinheiro assustador. à E a vontade. propaganda disso, gente. O investimento em propaganda, tu liga a TV, é um bombardeio. Eu disse, mas que é isso, São gente? milhões. Que povo é esse que consegue acreditar ainda numa criatura que vem 3 anos dizendo que não temos dinheiro para nada, que não podemos investir, não podemos isso. E agora, bomba. Tem dinheiro até para Tem dinheiro. financiar a empresa. Nossa, estamos com o caixa em dia, estamos... Que bom se isso realmente for uma verdade. E a Que pergunta bom. é essa, isso vai acontecer? Eu não acredito, Tiago. Não por esse governo, por N, outras situações, que quantas vezes já fizemos a BR-470, né? Sim, eu era criança. Mas isso é um ponto também, se tu me permites, tá? Sim, Porque a não. estimativa de receita era a venda da concessão da 470, Sulgás e Banrisul. Olha só. Não foi vendido nada. É. Embora nós tenhamos uma Sulgás, acho que não, foi. A Privatiza. Sulgás não foi? o Sulgás não me lembro se foi. Acho que a Sulgás acabou Sulgás sendo foi. vendida. Sulgás foi. É. Nós Já temos se é uma reunião agora distribuidor? decisiva quarta-feira em Bento Gonçalves para tratar da concessão das rodovias, porque está assim, ó. Então, isso é só um exemplo, porque é desde criança que a gente ouve essa dita, né, Sim, a estrada para a Lagoa BR-470. Vermelha. falou. Então, assim, pro inferno, né? É Sim. um verdadeiro inferno. E por isso eu não acredito. E também tenho muito medo da colocação que fez a colega aqui sobre o pegar o dinheiro e usar em outra coisa. Nós, infelizmente, temos essa cultura. Nós temos uma cultura assim, não somos nada, não temos sentimento de nacionalidade, não temos de pertencimento. Tu é do Estado, eu vou usar. Sim. Eu vou usar. Não sabe que depois vai ter que pagar, né? Então vai provavelmente se encher de dívidas, vai criar um problema muito maior para ele e não vai resolver. Então, tomara que seja diferente. Eu espero que seja diferente, porque gostaria que isso acontecesse. A gente torce por Nova Prata, pelo Estado também, independente de qualquer coisa. Mas isso me parece muito mais uma campanha mesmo. Doutor Gustavo Prates, que já viu muita água É. passar por baixo dessa ponte, o que o senhor acredita? Vai No Rio vir das dinheirinho por aí ou é mais uma campanha bonita? Eu acho que anunciada? eles não anunciariam, né, neste ano especificamente, um fundo, uma liberação de recursos, se não estivesse já disponível. Para isso servem os E bancos, vem- né, e vem vindo. de incentivo, de fomento, né, o Badesul e o BRDE parece que viabilizam esses recursos, né. E aí, como seguindo o que a professora Isabel falou, né, vale aquele princípio maquiavélico, né, que não é maquiavélico no mau sentido, né, mas é um Sim. princípio da política, né, fazer o mal de uma vez só no início e depois o bem aos poucos, né. Então, isso é uma velha prática, né? Então chega agora um ano eleitoral em que as estradas começam a ser asfaltadas, né? Começam a pagar a folha em dia e tudo mais, e sobra Até recurso a para merenda incentivo. dos alunos foi aumentado o valor, gente. Até o Sim. merenda A subiu. né? merenda para os alunos foi aumentado bastante. Uhum. Coisa assim que eu nunca tinha visto em todo o tempo de... Então, foi aumentado. Não sei se vai vir, tá? Mas foi não aumentado. vamos tirar o mérito eventual Não, do não, governo que e sua coisa gestão, boa né? se Mas vier, que né? seja assim sempre, né? É, Mas eu acho que também a questão que, como o Cristiano falou, né? Hoje o MEI é a solução. Há muito tempo eu vi acho que foi num Fórum da Liberdade lá em Porto Alegre, falava do futuro sem empregos. Então, eu acho que o futuro já está se tornando essa realidade, né? Não vai mais haver aquela massa de empregados numa empresa, vai haver diversos contratados esporádicos, né? Que, claro, o empregado é aquela coisa, tem o salário regular, a hora extra, os benefícios e tudo mais. Mas para o empresário é mais conveniente, né? Contratar um diarista, um contrato temporário, né? E aí a MEI, A solução. o MEI, o microempreendedor individual se enquadra perfeitamente, né? E claro que por isso também merece todo o incentivo, principalmente no momento de crise em que vivemos, onde os recursos são escassos, e é nessa hora que o Estado deve injetar dinheiro na economia, deve facilitar o crédito, de modo que o dinheiro, que é o sangue da economia, volte a circular. Então é positivo esse projeto, sim, tomara que se concretize, ótimo, mas aí também falta muito da educação financeira que a gente estava falando aqui, a Karina, né, e tal, que muita gente vai pegar esse dinheiro, infelizmente vai dar outra destinação. Muitos vão pegar o empréstimo a juros zero para quitar um outro empréstimo que está pagando 3% ao mês, né? isso aí. Então, aí eu acho justo, né? Claro, quem não faria isso, né? Então,
vamos acreditar que seja verdade, né? E tomara que a economia comece a se recuperar, né? Temos que investir nesses pequenos empresários que estão tentando agora alavancar suas vidas, né? Não é desmerecer ou não acreditar, mas a gente sempre fica com uma ponta de desconfiança. Quando a esmola é muito, o santo até desconfia, né? Mas o santo padroeiro do Brasil devia ser o São Tomé, né? Porque Só vendo. só acredito vendo, diria o Silvio Santos também, né? Inclusive. Mas a gente vai para um breve intervalo comercial. Um abraço aqui, ó, a curiosidade. O Darli Golembieski participando pela live, ele disse uma coisa, né? Experimente obter uma licença ambiental para fazer uma represa destinada à irrigação. Isso é bem importante. Então, Não essa Não consegue. é um dos pontos que ele traz. É que coisa nos rios é interessante- complicado de tu mexer. Nos Uma coisa rios- interessante, aquela seca terrível entre 2004 e 2005, que tu falaste no início, havia uma ideia de se lançar componente químico, acho que é a base de sal grosso, na verdade, nas nuvens para promover sim. chuva. E houve ambientalistas que foram contra, porque interferiria no ciclo natural das coisas e tudo mais, né? Bom, Mas vamos morrer de sede, né? existem, né, que nem o Cristiano falou, outras alternativas, por exemplo, a água da chuva, né? Que é tão mais... básico. Né, Que as antigas civilizações já faziam isso Sim, há 5, e 6 mil anos. sem tu ter que interferir em nada num circo do rio, né? Isso, rio é bem complicado mesmo. Qualquer intervenção sempre pode Mas render nós, no estado do Rio Grande do Sul, quanto perdemos por Santa Catarina em função dessas coisas todas? sim, o ambientalismo Então, radical no Rio Grande é do muito Sul. radical, aqui é, que a muito, gente vai, muito... é que a gente vai sempre dos extremos, o excessivo desmatamento, excessiva isso, depredação isso. para a excessiva e rigorosa burocracia para Isso liberar. nos Vamos falar em prejudica, burocracia porque nos prejudica bastante, né? Esse tipo de ambientalismo que prejudica o homem em função, Deus que me perdoe, não é aqui, em função de 2, 3 lagartos, entendeu? Não importa, não pode porque vai matar o lagarto, mas o homem pode morrer de sede. O gado pode morrer de sede. Então, esse tipo de coisa tem que ter mais bom senso, é o que falta. O que falta é bom senso, sabe? O limite daqui até aqui. Aqui eu sirvo o homem, aqui a natureza também tem que nos servir de alguma forma, né? E a gente defende, eu sou formada em educação ambiental, né? Não estou aqui criticando, mas a gente presencia esse tipo de fanatismo, né? Fanatismo ecológico, vamos dizer assim, né? É muito ruim, né? Acontece, isso acaba pesando no bolso e na produção. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mandando um abraço para a dona Tere Cúnico, a dona Mirene Vera Furlaneto e a Salete Zalamena Anzolin, que mandam o seu boa noite. Nós retornamos em 3 minutinhos, porque já que nós estávamos falando em propostas, aumentos, ofertas, parece que vem um aumento de 33% para os professores. E aí eu quero ver a professora Isabel me contar se isso é factível. 3 minutos e o Ponto a Ponto está de volta com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina.
conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Retornando para você na noite dessa segunda-feira, é 7 de fevereiro e a bancada com maior qualificação, inteligência e boa opinião está aqui na Conecta Mais TV para pegar, observar e trazer os principais assuntos da última semana e colocar sobre o crivo das nossas opiniões. Nós contamos com o apoio de Unimed Vale das Antas, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. Toda segunda-feira, além da certeza de que teremos ponto a ponto, também temos a certeza de que algum assunto político passará pela nossa bancada. Nas últimas semanas, um anúncio aí tem rendido diversas opiniões a favor, contra e algumas duvidosas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que terá dinheiro para bancar o aumento aí de 33% destinados ao piso do magistério, né? A solenidade na semana passada de assinatura ocorreu e ele disse que a previsão é de que estes aumentos sejam pagos aí nos próximos anos. A questão que veio à tona é em um momento em que se discutia teto de gastos e outras situações vinculadas à austeridade das contas públicas, surge esse anúncio de quase 33, a idade de Cristo, dando um aumento aos professores e professoras das esferas federais, estaduais e municipais. Professor Isabel Balzan, com conhecimento de causa, acredita que esse aumento irá vincular e nós teremos aí uma melhora prática no contra-cheque dos nossos professores? Eu espero, né? Há muitos anos a gente espera, né? Mais uma vez. Mas assim, ó, em relação ao piso nacional, esse piso sempre foi muito polêmico, né? Muito problemático. Ele foi criado, ele nunca foi pago, depois foi pago. Esse aumento que o governador falou há uns meses atrás é exatamente esse aumento que ele estava se referindo a esse que o Bolsonaro está dando, tá? Está dando, ele assinou como é um dinheiro vindo do Fundeb. Fundeb vem, né? São todas os nossos estados que têm um fundo exatamente por isso. E esse fundo é retirado de N, né, impostos, coisas desse gênero. Como é que cada município recebe? Porque cada município tem o seu dinheiro, né? Dependendo do número de alunos que se tem. Por isso que o município, por exemplo, abocanhou tantos alunos da escola pública até o 8º ano, 9º ano. Porque quanto mais aluno, mais dinheiro vem para o Fundeb. Pelo Fundeb, né? Então, não é dinheiro de merenda, é dinheiro... Está lá, claro, muito claro, para investir na educação e nos professores. Se não me engano, é 4 ou 6 mil reais por ano. Aluno é 4 mil e... Eu vi que dá uma diferença de quase mil reais por ano. Entre o piso e entre o... É 4.800. Então, se a gente tiver, por exemplo, 600 alunos em Nova Prata, é vezes esses 4 mil aí que vai vir para Nova Prata. Então... E desse dinheiro, 60% deveria ser destinado ao professor. Deveria, mas não tem acontecido exatamente assim. Então, o que eu entendo que o presidente fez? Ele tem lá no seu bojo, né, de campanha esse objetivo de incentivar muito a escola básica. E aqui atinge só a escola básica. Então, assim, o Estado fica com pouca representação aqui porque eles têm mais ensino médio. Quem vai sentir de perto é o município. Município que vocês depois podem me ajudar.
Por quê? Porque o Estado, na verdade, tem um ensino médio, que também recebe Fundeb, né? Que também é... Por exemplo, a minha escola recebe Fundeb, vai direto no Banco do Brasil, minha escola, porque ainda é, né? Vai ser eternamente a minha escola. Então, a gente faz investimentos com esse tipo, a gente não pode gastar com outras coisas, investimentos, pintura, arruma a escola, compra isso, compra aquele outro. Em cima do número de alunos que nós temos. Estado, tá? O município é em cima do... Então, o que a gente percebeu, assim, ó, que com o passar dos anos, foi investido muito na pirâmide inversa, né? Na universidade. E aonde é a base, quase nada. E esse é o discurso dele de campanha, não foi? Vocês devem lembrar. Que ele quer a formação do leitor, da matemática, né? Daquele jeitão dele. Ele sempre quis isso. Então, através destes 33%, porque segundo o próprio ministro, né? O governador, o prefeito, pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Se ele não pagar o professor, ele vai fazer outra coisa. Então, isso realmente é para colocar assim no ventilador, para todo mundo saber, o dinheiro está lá. Se ele não usar com vocês, vai ser usado em outra coisa. E a gente já percebe esse movimento assim dentro da classe, tá? Peraí, tem dinheiro, tá vindo. Tá indo para onde? Por que que? Então, esse valor do Fundeb ele foi aumentado muito e vai gradativamente todo ano, ele vai aumentar um pouco mais. Nós tínhamos 12%, ele vai chegar a 20 e tantos por cento, né? Se eu não me engano. Né? Então, a ideia aqui é que chegue realmente no professor. Claro, que tem a questão política, não se lê, nem se levanta isso, né, gente? Porque sempre vai ter, e estamos na época da eleição, né? E 33% é ousado. É ousado porque tem alguns municípios que não vão conseguir. E aí, como que vamos se virar? Então, é o máximo, né? 33%. O ano passado foi 5%, se eu não me engano. Acho que ano passado não teve. No outro ano, 5%. Alguma coisa que eu vi que ano passado não teve nenhum reajuste. Que o último foi em 2020. Porque o ano passado era para ser extinto o Fundeb. Era para ser extinto o Fundeb e aí foi reformulado e com esses aumentos todos. Então, assim, foi um ganho para a educação, né? Eu não gosto muito da questão de educação, porque eu acho que educação quem tem que dar é pai e mãe. Eu gosto da aprendizagem. Escolarização seria, né? Também que seja, sabe? A aprendizagem é lá que o nosso aluno, né, até a universidade vai aprender e não ser educado. Educado é o pai e a mãe. Eu acredito ainda que seja assim. Então, tomara que seja, sabe? Tomara que os municípios consigam, ou que haja pelo menos uma negociação com a classe em cada município. Olha, não consigo dar 33. E outra coisa, assim, ó, o município ou o estado que paga mais já do que o piso, ele está isento. Ele não precisa pagar esse professor. Esse que é o grande detalhe. Que também é uma injustiça. Na verdade, se tu pensar, todo professor deveria ganhar. Mas aí provavelmente vai ter um reajuste, não, como outros. Vocês não lembram a proposta do Leite, do nosso governador, que era escalonado assim e que aposentado não ganhava? Porque lá no Fundeb tem um itemzinho que diz na ativa. O Fundeb não. Mas depois, numas observações, sabe que é levado para tribunais, para conselhos, para discussão, diz que não. Tem que ser pago o professor também que está, né, aposentado. Então, tudo isso gera uma confusão muito grande. Agora, vamos ver na prática o que é que se consegue fazer. Eu aposto no bom senso de cada prefeito, de cada governador, para negociar com a classe e, né, fazer uma coisa assim que seja justa, porque aumento todo mundo merece. Professor do Estado, há 7 anos que não vê um centavo, tá? Karina, tu estava trazendo a tua contribuição com o assunto. Como é que tu entende essa situação? Vem um aumento de 33% por aí? É de fato uma categoria que acho que a gente precisa pensar. De 2.800 foi para 13.800 por 40 horas, né? 40, não, né? 60, né? Porque é uma categoria que não tem hora extra, não tem
corrigir. Eu coloco muito, por exemplo, um professor de história, né? Que tem 2 horas por semana, 2 horas por semana numa turma, né? Se ele trabalhar 40 horas com história, ele vai ter, assim, umas 15 turmas. São folhas de chamadas, são provas, são trabalhos, então isso, com certeza, de 40 horas vão se transformar em 60, né? Trabalhando fora e tudo. Então, são 13.800 que... Assim, que são... Sujos. Não é líquido isso, tá, gente? Não é líquido. Que são muito merecidos, né? Eu acho que não é nada... Eu acho que se cria um... Parece que, assim, nossa, não sei. Eu acho que é muito falatório para uma coisa que deveria ser normal, incentivada, né? Natural. Eu acho que as pessoas deveriam incentivar e não começar, né, já colocar um... Né? É sempre muito em cima da categoria do professor, sempre tem uma questão muito, muito contrária, né, para essas pessoas tão importantes que ajudam tanto no desenvolvimento, né, de um país. Então, eu assim, acho que é muito merecido, né? Eu acho que tem que... E agora, com a nova lei do Fundeb, é 70% que deve ser 70%, gasto com o professor. com o professor. E o que o Bolsonaro fez foi cumprir a lei, né? Ele não fez nada. Primeiro, existe uma lei, né? Então ali já até já começa a questão política de novo, que foi feita no governo Lula, né? Então os lados contrários estão adorando a discussão também, né? Porque uns não querem que o Bolsonaro fique com o mérito, porque, né, a lei é antiga. Então, tá cumprindo a lei, né? E o que vai acontecer vai judicializar, né? O negócio vai ir para a justiça, né? Essa é a minha preocupação. Isso vai acontecer tanto para os que não receberem, tanto para os que têm que pagar. Então, o negócio, né, a justiça, mais uma vez, vai ser, né, vai legislar. Né? Justamente porque, claro, mais uma vez, é um ano eleitoral, então não tem bonzinho nesse meio, né? Exatamente. Então, o que acontece? Bolsonaro reeleito, tudo bem, segue a vida normalmente. Bolsonaro perdendo já cria dificuldades para o seu sucessor. Né? Aquele velho princípio da política, né? Primeiro eu deixo as dívidas, crio benesses para que outro pague, né? E só que isso, em termos históricos, né? O Rio Grande do Sul tem a sua economia quase colapsada muito graças a um passivo judicial, que lá atrás cortou direitos que não poderia cortar ou concedeu direitos que não tinha como pagar. Né? Normalmente é no último ano, né? Então eu lembro que uma vez o governo resolveu cortar pela metade as pensões, né, das viúvas dos funcionários, né? Todas entraram na justiça, conseguiram a integralidade e depois gerou créditos imprecatórios até hoje impagos, né? Houve a Lei Brito, que deu um aumento de quase 40% aquele ano, né? No último ano de governo, naturalmente, né? Nós também temos o nosso ilustre ex-ministro da Justiça e governador do Estado, que criou o piso nacional do magistério, né? E não pagou. Para que para que a então governadora pagasse, que não pagou. Ele também, enquanto governador, acabou não pagando, né? Sucedendo a governadora, aquela velha polenta, né? Então vai se criando, tudo isso vai ser judicializado, vai gerar mais passivo, porque esse atrasado vai acumulando, vai ter incidência de juros e tudo mais, e lá na ponta vai se transformar em dívida pública. Infelizmente, vai limitar a capacidade de investimento. Vai dificultar reajustes futuros, né, mais realistas, né, para os funcionários. E, infelizmente, acho que eu tenho muito receio, né, de que essa perspectiva, mais uma vez, se concretize, né? Então... Cristiano Valduga. A FAMURGS já está, né, se juntando, né? Sim, os municípios já estão falando de ir para a justiça. E tal. Como é que vai terminar, ou como é que começa essa anedota? Não é a primeira vez que a gente vê como foi trazido. A interpretação minha, tá? E o que tem na realidade. Vamos falar sobre o velho e o novo, a Fundeb. Velho tinha uma previsão legal de aumento. Final de 2021 foi instituída a nova legislação do Fundeb. Era para ele terminar, né? Aí houve uma indefinição, que a Corregedoria da União não soube responder ao presidente se era legal ou não fazer o repasse do aumento.
O Bolsonaro, como eu faria, acredito que o Gustavo faria, que o Thiago faria, que vocês fariam, por medida provisória, decretou o aumento do piso nacional de aumento de 33%. Encerrou a discussão jurídica. Isso agora vem aos municípios e ao Estado. Todos os municípios do Estado existem o Estatuto do Funcionalismo Público. E aí que está o grande segredo, a grande jogada. Municípios do porte, igual a Veranópolis, não vai impactar, porque nós já pagamos o piso. Aqui também, eu acho. Então não vai ter... Existem muitas pessoas que estão interpretando que vão receber 33%, não vai. Não. Veranópolis nós já pagamos o piso, então nós não vamos pagar os 33%. Morreu o assunto para Veranópolis. Porque existem 3 tipos, da minha interpretação. Nós chamamos lá o sistema bola de neve, que é o salário base, o intermediário e o pós-graduado, doutorado e etc e tal. Se tu fizer o repasse do básico para o pós-graduado, automaticamente tu vai ter que fazer um repasse de 33% para todos. Existe o sistema desvinculado, que se eu não me engano a Bento Gonçalves tem, que é o fixo 1, fixo 2, fixo 3. Está desvinculado do que acontece com o Fundeb e com o governo federal. E existe o sistema do Estado, que paga a diferença do piso nacional. Então tu tem o base 1, base 2, base 3, é assim que se fala, né? Base 1, base 2, base 3, e o Estado faz o pagamento da diferença. E a judicialização, no meu ponto de vista, é ali. É no Estado. A incorporação dessa diferença E é no Estado. para as Essa vantagens, diferença que né? vai ser discutida. Então a medida foi necessária, porque terminou com uma discussão jurídica que existia em Brasília, repassou O problema. o problema, entre aspas, para alguns municípios, tem que ser analisado o estatuto do município, e para os estados. Agora, se é justo ou não é justo, eu acredito que questão de justiça sim, porque o professor merece, ao menos, ter um salário base digno e alguém que se preocupe com o salário base nacional. Porque era uma coisa que era falada em palanque e na prática não acontecia. E essa questão, ela vem ao encontro do que nós falamos anteriormente, né? Existe a projeção do governo federal, mas da onde vai sair esse recurso? Mesma coisa da questão do auxílio aqui no Estado. São valores maiores. Algum lugar vai sair. Se sabe que vai sair alguma coisa de educação, de investimentos maiores, mas a necessidade eu não vou discutir. Eu acho que é viável e tem que ser feito, tem que ser valorizado. Sim. Cada vez mais o professor. Porque o E o Fundeb é um regramento. E depende muito da questão do que entra, né? De ICM, IPI, Exato. tudo aquilo. Então, e se nós tivermos essa situação, que não, como nós falamos no começo aqui, de penúria, nós vamos ter muito baixo. Exato. Vai ser muito baixo, não consegue alcançar, né? Sempre Então, tudo parece- acaba ficando indexado. de novo a gente fala no tabuleiro, né? Que vai derrubando as pecinhas, né? Me parece que às vezes, talvez me pareceu com essa discussão, assim, com esse pavor dos prefeitos e tudo mais, Não que é. quando eu fui também dar uma olhada, enfim, me parece que às vezes é uma expectativa de que sobre mais dinheiro. A forma que chega o problema. E até pensar... Nós vamos perder dinheiro do Fundeb. Não vai? Isso, Não, perder dinheiro não. do Fundeb. Não vai perder dinheiro do E Fundeb. vamos ter que tirar, por exemplo, dinheiro para arrumar uma escola ou para fazer alguma coisa. É a interpretação, né? Exatamente. É a interpretação. Mas existe 70% é um valor, né, bem já alto que eu acho que pode ajudar bastante nessa, né? De fato, assim, não tenho conhecimento mais aprofundado de valores, de quanto que é, enfim, toda a questão, né? Mas eu acho que já é um bom percentual que é destinado para isso, né? Então, eu acho que é um pavor. Gente, é um mínimo. O que é isso? Um professor 40 horas. 3.800, gente. Desconta 27% aí. Imposto de renda. Depois IP, depois não sei o quê. Sim, Olha, você gente, o que perde. A gente tem é um muitos, absurdo. a gente tem muitos, Isso é um absurdo, a gente sabe? tem muitos cargos de nível médio, É um descaso. né, de nível médio por aí, com Meu menos Deus, horas, com meu muito Deus. menos Eu até dizia o complicação. seguinte, ó, que bom que esse tipo de problema está em pauta. É verdade. É, Começa a porque a gente mexer, possa, quem sabe, Que né? bom que esse tipo de Em problema, outros, entre aspas, em né? outros É. tempos a gente estaria preocupado com a Copa do Mundo, né? Esse ano no Catar. pra Mas quem- a gente Mas precisa, o final do ano tá aí, né? mas a gente precisa mudar essa imagem, assim, deteriorizada do professor, essa imagem, assim, parece que nunca é merecedor, né? É uma coisa que... e a gente teria que estar, sabe, nas pautas e a gente teria que estar junto e estar dizendo, não, é isso aí, os prefeitos que se virem e os governos, sabe? Vamos...
sabe a impressão que dá? Tudo bem desde que não seja no meu, né? As pessoas, todo mundo quer, né? Todo mundo tem que perder um pouco desde que não seja eu, né? Eu brincava muito na época que teve a greve dos caminhoneiros, que criticavam muitos os agricultores porque isso, porque aquilo. Eu dizia, é que todo mundo tem que perder um pouco desde que não seja eu, né? É que nem a reforma da Previdência, né? Todo mundo tem que colaborar, menos os políticos, menos o judiciário, menos os militares, menos... E o judiciário intocável. Intocável. Exatamente. Então eu acho que tá na hora de a gente começar a mudar aí. E recursos tem, só seria questão de redirecionar, né? Então o país e o Estado pagam pensões para filhas solteiras, aí seria uma ótima fonte de recursos, né? Para o pessoal da ativa, né? Por exemplo. Também. Então, e outras, né? Só que é como tu disseste, né? É direito adquirido, como é que tu faz? Sim, exato. Tem que impedir que continue acontecendo, pelo menos, para que os próximos, né, as próximas gerações se livrem disso. E enquanto isso, a gente vai depositando a nossa esperança na modernidade, porque é ela quem nos dá esse espaço amplo de discussão que chega a diversos lugares que vão se questionar sobre os assuntos que a gente trata aqui. Um abraço para o professor Jair Mioto, também participante. Ele disse que o Tarso não pagou o piso, mas concedeu 77% de aumento. A Neide Tornão também manda a sua saudação pela live do Facebook. Nós vamos para um breve intervalinho comercial no nosso último bloco. O TikTok e a gravidez. O que isso tem a ver? Para dar uma descontraída, a gente volta aqui e fala sobre esse aplicativo. É 3 minutinhos. Fique conosco na Conecta Mais TV. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Ninguém mexe neles. Voltamos ao vivo para você nesse último bloco da noite de segunda-feira, 7 de fevereiro, mês de carnaval, que vai
começando no país Tupiniquim. Nós contamos com o apoio de Unimed, Vale das Antas, Odonto Freuner Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. E falamos sobre estiagem, financiamentos do governo, também falamos sobre o aumento do piso salarial do magistério. Assuntos até então bastante sérios e focados em coisas que interferem no nosso dia a dia. No último bloco deixamos uma coisa um pouco mais light para discutir e a opinião da ministra Damares Alves, da Família dos Direitos Humanos. Ela disse que o TikTok está atrelado à gravidez precoce. A ministra Damares disse na semana passada, né? Abre aspas, não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde. Resolva que minha filha engravidou, depois de deixar a menina ir pro TikTok e vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. Noves fora, opiniões à parte, eu quero saber da bancada. Karina Anzolin, TikTok pode engravidar as meninas em casa? Eu só o toque. Na verdade, quando eu vi a reportagem, eu pensei se tinha mudado, né? Quando eu vi assim, tinha algum erro. Tinha mudado alguma coisa na forma de fazer bebês, né? Mas aí acho que não chegamos ainda, né? Ainda não chegou. A tecnologia é que tá tudo muito online, né? Eu acho. Daqui a pouco você baixa o aplicativo no smartphone para ter bebê. Sai por download. Olha, não sugira, porque daqui a pouco é capaz de aparecer alguma coisa. Fazendo download. Aí, assim, ela é bem engraçada, né, a Damares? Ela é uma figura bem... E até o jeito dela falar, né, assim, bem... Mas aí eu fui ouvir, né, o texto, porque, como a gente já falou em outras ocasiões, né, hoje em dia os cortes são também, né, eles nos levam uma interpretação totalmente diferente do que a pessoa falou, né? E no caso dela é um pouco isso assim, também, né? Ela falou do TikTok como ela poderia ter falado o WhatsApp, como ela poderia ter falado, né, os nudes, como ela poderia ter falado outros meios. Ela utilizou o TikTok. Ela até fala um pouco antes desse trecho da erotização infantil, né? Então eu acho que isso sim é bem importante e é uma chamada para os pais, né? Que é o que a gente discutiu no dia que a gente conversou sobre não ter filhos, né? Que depois se terceiriza, né? Quer ter filhos, mas depois terceiriza, e é o que ela diz ali, né? Os pais jogam no colo do Ministério da Saúde a menina que tá grávida, mas o que tá deixando o filho fazer, né? Então, é um problema que né, nós vamos enfrentar, nós que temos filhos pequenos e que estão vindo nessa geração, né? Porque é muito tecnológico, né? E a erotização, ela é perigosa não só pela adultização antes do tempo, né? E a sexualização e tudo isso, né? Porque tem uma coisa que é a sexualidade, que eu acho que a gente deve tratar com as crianças desde sempre, né? Conhecer o seu corpo, né? Toda essa questão de prevenção, né? Até a questão para abusos e tudo isso, eu acho que isso a gente tem que trabalhar sempre. E a sexualização, né? Que é isso de que o corpo, né? Essa questão que muito se coloca ali nesses aplicativos ou em nudes no WhatsApp, como comentei antes, né? E acaba até sendo um risco para ter acesso, né? Para essa criança ser o que muitos colocam, ser assediada ou ter, né, problemas com abuso. O que muitos falam até dos pais, os cuidados com as fotos que você posta das crianças em redes sociais, né? Então, tudo isso tem né, tem esse fundo. E eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Um cuidado de a gente preservar a infância, né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade como pais, né? Não dá para colocar a culpa na escola, não dá para colocar a culpa nos outros. Enfim, eu acho que é uma chamada que nos faz pensar, né, como pais, que a gente tem que cuidar, né, o que os nossos filhos estão fazendo na internet, que os nossos filhos estão, né, acessando, enfim, porque é uma porta para o mundo, né?
ali tem de tudo, né? Então a gente tem que ter, eu acho que eu vou levar como um chamado, assim, né? Vou tirar o que tem de bom nesse chamado aí, né? Eu acho que... Gustavo Prates, baixou o TikTok? Não. Não sei nem como é que funciona. Eu vi uns vídeos. Tem um município por aqui que tem o aplicativo PicPac, né? Acho que é o Paraíba. É o PicPac. Aqui ele engravida. Ah, lá do Paraíba. Muito bom, um abraço para todo o pessoal do Paraíba. Oscar Dallagnol, nosso prefeito lá, né? Exatamente. O Óviler Bizinella, para os meus amigos Arley Schwarzbach. É. E o Francisco Migliorini estava de aniversário outro dia também, né? Um pessoal bacana. O TikTok, bom, houve um tempo que a desagregação familiar, a erotização eram culpa do cinema. Depois passaram a ser culpa da TV. Depois da internet, assim foi, né? E agora tem os aplicativos, né? O Tinder, o TikTok, como é que é aquele, o Quai, não sei o quê. Tem também. Eu acho que isso é uma discussão secundária, né? Que a gente tem que encarar uma realidade. Em primeiro lugar, a sexualidade não é mais aquele tabu que era antigamente, né? Que a gente não podia nem pensar nessas coisas em casa, né? Sabe? Há um pensamento ainda medieval, né? Sabe que o Brasil não teve Idade Média, então tá fazendo um supletivo, né? Sim. E o que acontece é que a gente tem que encarar a realidade de frente. Não tem como negar que hoje a criança tem acesso a tudo que é tipo de informação. Aí entra num site lá, pergunta, a criança de 11 anos, né? Você já tem 18? Sim, clique. Sim. Uhum. Aí tem acesso a tudo. E fora que no colégio, a própria nutrição, né, também como evoluiu, também mudou, também provoca um amadurecimento precoce, né? Tanto que a menstruação, que antigamente era com 11, 12 anos, hoje que 8, 9 anos, né? E aí vem aquela frase, né? Muito hormônio na comida. Muito hormônio na comida, né? No frango, no porco. Mas então acho que a questão que ainda é um tabu é justamente a educação sexual. Esse é o grande fator que pode prevenir muita coisa. Muita gente acha que educação sexual na escola vai ensinar as crianças a transarem, né? Com todo mundo. Não é assim. A educação vai ensinar a criança futuramente evitar uma DST, evitar uma gravidez, reconhecer um abusador, né? Poder debater, enfim, e trabalhar e entender as próprias transformações que o corpo dela vai sofrer, né? Quando tem toda aquela carga hormonal, com a adolescência e tudo mais, né? Esse é o grande elemento que deveria ser encarado de frente. E, paradoxalmente, né, o pensamento da nossa ministriônica aí, né, ela é justamente meio antiquado em relação a isso, né? Nós não podemos trazer para os dias de hoje uma cultura do Antigo Testamento, né? Infelizmente, o mundo já não é mais o mesmo daquela época. E temos que encarar isso, né? E não adianta a repressão também. A gente vê em muita família, né? Aquela criança que era mais reprimida é a que engravidava, né? Ao passo que aquela que era mais criada solta, às vezes tinha mais consciência, mais senso, né? De realidade e tudo mais. Então, eu acho que o grande fator é trabalhar justamente isso, né? Que não deixar que a educação, já que os pais não estão mais tão presentes na vida das crianças hoje, né? Então, pelo menos que a escola, né? Que escolariza e não educa, né? Mas que oriente, né? De alguma forma para que as crianças possam encarar futuramente tudo que é tipo de situação relativa à sexualidade. É isso aí. Mas eu acho que os pais não podem se esquivar, sabe? Eu acho que ali tá... A escola é importante, eu acho que também... Tem uma piada que diz assim, né? Que o pai chamou o filho. Filho, precisamos conversar sobre sexo. E aí o filho pergunta, tá bom, pai, o que tu quer saber? Não é isso, mas eu acho que não é... eu acho que não é exatamente... eu acho que existem coisas... não é exatamente o sexo em si. Isso eles vão aprender, isso eles vão... Sim. Isso eles não vão, sabe? Isso eu acho que é besteira. Mas não, agora vamos sentar aqui e a mãe vai te dizer... Né? Não vai acontecer, Foi né? esse o tempo. Mas eu acho que toda essa questão do corpo, toda essa questão do cuidado, essa questão... Isso é sexualidade também, Sim, né? sim. Não deixe ninguém te tocar, isso... o menino é diferente de menina. Sabe, essas coisas são coisas
inocentes, não é propriamente o sexo em si, não é aquela coisa que eu imagino que talvez uma criança nem esteja esperando isso, uma criança, ou mesmo um adolescente ter essa conversa com os pais. Mas é uma coisa que quando aí chegar lá na escola, por exemplo, e ela tiver esse momento, né, de uma aula, enfim, ela já vai estar preparada, né? Ela já vai ter ela não vai ter aquela estranheza, porque senão tudo vira, né, um negócio, parece tudo aumenta o tabu, né? E eu acho que a gente tem que ter como pais, essa responsabilidade, né? Eu acho que isso... É que o TikTok, ele carrega uma ferramenta muito dúbia, né? Tu tem uma espécie de um vídeo paródia, né? Uma música ou uma trilha vai estar tocando e você atua dentro desse espaço da forma que lhe convém. E aí a novinha balança a bundinha, bate no chão, quica, e a gente tem crianças e meninas e meninos, enfim, 9, 10, 11 anos de idade fazendo a boquinha da garrafa naquele nosso tempo de antigamente, ela se expõe, né? Ela se expõe. Se expondo, e talvez a fala da ministra escorre por esse sentido em que ocorre uma coisa muito permissiva. Uma abertura para um abuso, por exemplo, né? Para situações assim congêneres, né? E parafraseando o nosso colega Dr. Lindo Bolsoni, né? Na era dos seres bestiais, tudo é possível de ser concebido. E foi o que ela disse na sequência, ela disse: a menos de 16 anos grávida é crime, é estupro de vulnerável. Estupro, né? Então, ela diz, acima de 16 anos, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter toda essa atenção, mas abaixo de 16 é crime, é estupro de vulnerável. Então, tem essa questão, né, que a gente... Mas, enfim, Eu tô rindo porque me reportei à escola, porque a gente tenta passar realmente essa educação, essa orientação toda de doenças sexualmente transmissíveis, se leva a médico, se leva a ginecologista, se leva, né, para conversar com... E tu sabe que a impressão que a gente tinha é que piorava. Sabe aquilo? Porque a gravidez ocorria exatamente nessa faixa etária. Não que a gente tinha tenha... feito o contrário? É, porque eles estão com os hormônios tão a mil... Sim. Que aquilo fica desenfreado, sabe? É uma coisa assim, as gravidez nas escolas, vocês podem passar e ver. Acontecem normalmente no 9º ano. Que é 14, 15, 14 anos, 15, depende sabe? Então, assim, isso é desde sempre, não é de agora, não é da ministra Tamara. Isso sempre foi, sempre foi. Porque é o corpo... Né, que também... E a gente não pode esquecer, a natureza é assim, sexualidade e reprodução, né? Mas o que eu quero dizer assim é que a educação sexual funciona em grande parte dos alunos. Mas tem alguns que dá um revertério. Mas assim como é que a gente faz palestra sobre drogas e tudo mais, né? Sempre vai ter aqui o curioso, né? O curioso. É uma questão... Então, ela tem razão de se preocupar, porque tem muito, no nosso país muito vasto o número de adolescentes grávidas, né? Cristiano, pra gente ir pro finalmente, tu também tem o TikTok ou não? Não tenho. Não tenho. Eu tô limitado a 2 ou 3 redes sociais só, e já me dá um trabalho que tu não imagina. É uma verdade. Te dizer o seguinte, que todo início do mês de fevereiro, de todos os anos, é o período que se utiliza para conscientização da gravidez da infância, que é considerada até os 14 anos. Tentar despertar nessas crianças que uma gravidez indesejável nesse período tem uma série de transtornos. O feto não desenvolve, não ganha peso como tradicionalmente ganharia. Existe uma antecipação do parto, problemas de pressão e diabetes na gestação da futura mamãe. Fora que a cabeça dessa criança, a parte social e a parte psicológica fica extremamente afetada em vista de vários fatores que geralmente o pseudo pai da criança não acompanha todo esse desenvolvimento. Mas em relação ao que a ministra falou, no meu ponto de vista, até choca um pouco a nossa região, porque a nossa região não tem tantos casos, mas não é pelo fato de não ter tantos casos que nós não devemos ter a preocupação. Isso ela falou para um público específico.
E, no meu ponto de vista, ela fez sim um alerta em vista do que é o TikTok. É uma porta que está entreaberta, e na imaturidade, nos hormônios, ela abre definitivamente. E abriu definitivamente em várias regiões e situações do nosso país, que é muito grande. Não tem um acompanhamento familiar, não tem um acompanhamento de uma assistência social atuante dentro das suas comunidades. Né? Isso é muito importante também. E aí vem a gravidez indesejada. E isso é uma forma de prevenir, uma forma de orientar. Eu acho que ela quis realmente, eu acompanho várias entrevistas dela, e ela sempre tem uma frase que ela choca. E se ela não tivesse dito essa frase, nós não estaríamos debatendo esse assunto nesse momento agora, levando para todos os teus ouvintes. Mas é esse que é o caminho. Eu acho que vale muito mais nós investirmos na prevenção e na conscientização, embora, como a senhora falou, os hormônios estão extremamente aflorados nesse período, mas as consequências são para o resto da vida. Então fica assim o reconhecimento. A forma que ela utilizou, no meu ponto de vista, não foi mais apropriada, mas pelo conhecimento que nós temos da Damares, é o jeito dela. E ela fala para um público também específico. Ela fala para um público específico, aquilo que eu lhe falei. Então, ela assim, fala, ela se não dirige falou a um pra público gente, específico. né? Não foi para nós. Não foi para então nós. a gente, aonde que tem que bater. Nós conseguimos interpretar as palavras dela. Mas parece um clamor, né? Parece sim, ela de fato uma coisa, nós temos que trabalhar juntos para combater isso, né? E é escola, e é pais, e é governo, é todo mundo. Mas como o Thiago junto, falou, o TikTok tu recebe vários... Sim. Tu vê de tudo. Sim. É aquela porta aberta, né? E onde tem uma porta aberta tem a curiosidade. E várias situações que eu já tive de presenciar, TikTok, vídeos que passam por WhatsApp e tal. Tu imagina, ok, isso é uma menina, mas existe um pai que colocou ela no mundo, existe uma mãe que cria, existe um irmão que pode estar acompanhando isso, e isso se dá dentro da casa. Entende? Então fica um questionamento muito grande, a permissividade que esse tipo de ferramenta traz, essa liberdade. Eu me lembro da professora Ivane Marchetti, ela dizia, não confundam liberdade com libertinagem. E aí ficam essas situações que eu acho muito perigosas, você ter uma jovem, uma pré-adolescente em casa de 9, 10, 11, 12 anos, e ela está dançando na frente do celular, e isso está replicando pro mundo Uma inteiro. vez a gente fechava a janela, né? E puxava a cortina para dançar dentro de casa, né? E agora vai pro mundo, né? Então fica a preocupação. De todo errado, talvez a ministra Damares, ao meu ver, não está. Cristiano, Gustavo, Prof. Isabel, Karina, muito obrigado pelas colaborações dessa noite. O nosso horário já vai chegando e você viu que eu falei o programa inteiro que o carnaval está chegando. Não é de propósito. Mas não vai ter carnaval, Thiago. No calendário, professor. No feriado. No feriado de carnaval. Essa é feriadão. O Ponto a Ponto entra num recesso, entrarei em férias nos próximos 15 dias. E o nosso próximo programa será em 7 de março. E eu estarei aqui com a nossa bancada e os assuntos pertinentes. Desejo uma ótima estadia para todos aqueles. Eu, regressando, estarei de volta com esses assuntos que sempre trazem um profundo questionamento. Foi um prazer fazer toda essa primeira temporada com você. Em março, o Ponto a Ponto regressa. Uma boa noite e uma boa semana a todos. A Conecta Mais TV é muito nossa.